Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma semana de aula, certo? E hoje é segunda-feira e também, além de ser segunda-feira, é dia 14 de setembro, certo? Ah, professor, o que é que tem dia 14 de setembro? 14 de setembro é o dia que antecede o aniversário de emancipação política do nosso município. Como assim, professor? O que é emancipação política? Então, emancipação política é quando um distrito, certo, ou alguma vila ganha a categoria de cidade, deixa de pertencer a outra cidade e torna-se cidade. Então, foi isso que aconteceu com o Baixio, certo, no ano de 1956, certo? Ele foi emancipado politicamente falando, assim ele se tornou uma cidade independente de outra cidade, certo? Então, nós vamos comemorar amanhã, inclusive é feriado municipal, certo? A emancipação política de nosso município do Baixio, certo? Então, ele estará completando 64 anos de emancipação política, deixando de ser um distrito, tornando-se um município, uma cidade com sede própria, certo? Ah, professor, mas como assim? O que vai fazê-lo? O que vai fazer uma vila, um distrito se tornar uma cidade, além de ser emancipado de outro? Então, quando um município é emancipado de outro, ele vai ter o seu próprio prefeito e seus próprios vereadores, certo? E como consequência, terá também os seus próprios secretários, certo? Suas próprias secretarias, seu próprio hospital, suas próprias escolas, seus próprios postinhos, certo? Toda uma estrutura, muda tudo, certo? E também vai se desenvolvendo e o crescimento. Claro, assim, na nossa região o crescimento ele não é muito grande, mas mesmo assim nossa cidade já cresceu bastante desde 1956, que foi o ano que ocorreu a emancipação política. Então, hoje nós vamos lembrar, certo, um pouco sobre a história do nosso município, como eu já introduzi aqui nestes primeiros minutos. Então, não tem no nosso livro, certo, a história do nosso município, mas nenhum problema, certo? Então, qual a origem do nome da nossa cidade, Baixio, certo? Então, nossa cidade tem este nome por conta da geografia dos terrenos, certo? Ali, se você lembrar bem, depois da linha, onde hoje é o centro comunitário, onde tem o fórum, a prefeitura, a câmara, certo? É a Secretaria de Educação, a Praça 15 de Setembro e aquelas ruas ali para trás, até a Fazenda Itararé, que hoje é de posse da família Ribeiro, certo? Então, foi ali que surgiu o Baixio, certo? Com a casa de seu Liberalino de Carvalho, que era um coronel que tinha aqui, foi um dos primeiros habitantes da nossa região. Aí então, onde é a casa dele, onde era a casa dele, que é próxima à Praça 15 de Setembro, ali é bem baixo, na verdade é mais baixo do que a Praça São Francisco e subindo em direção à igreja e até mesmo para o nosso colégio, né? Não é mesmo para a nossa escola. Lá é bem mais baixo. Então lá tinha vários baixios, certo? Que baixios são terrenos baixos, geralmente tem bancos de areia e que se alagam muito facilmente, certo? Então a gente vê que ali, por exemplo, na ponte, choveu, fica água por vários dias, do mesmo jeito dentro das roças ali. É bem mais baixo, né? Mesmo inclusive passa o riacho. Então, foi ali que surgiu o baixio. Aí, antigamente, nas fazendas eram obrigados a levar gados para outras regiões, certo? Até mesmo para venda. E quando os tropeiros passavam por aqui por Baixio, que eram os homens das tropas que levavam os gados de um local para outro, sendo para venda ou para criação, levando para as outras fazendas, chamaram essa região onde o seu Liberalino de Carvalho morava, começaram a chamar os baixios de seu Liberalino, certo? Então, o baixio de Liberalino de Carvalho. Então, foi daí onde surgiu o nome da nossa cidade. E a partir da fazenda de seu Liberalino de Carvalho, começou a surgir
a vila, certo? A Vila Baixio. Começaram a se construir casas, certo? Começaram a se construir comércios. Então, aí foi surgindo a Vila de Baixio. Aí foi a partir daí deste nome, por conta dos baixios que os tropeiros passavam com o gado, com dificuldade porque atola bastante, certo? Então ficou conhecido como Baixio, ok? Então até aí entendido? Se você não entendeu, você me pergunta, certo? Então, depois de muito tempo, o Brasil foi crescendo cada vez mais e também tentando integrar todo o território, ou seja, ligar todo o território nacional. Então, o que foi feito para integrar a nossa região, não somente a do Baixio, mas de todas essas cidades vizinhas? Foi sendo construída a linha de férrea, certo? A linha de ferro, a linha do trem, que vocês devem conhecer muito bem, que infelizmente não passa mais trem, certo? Mas foi uma maneira que os políticos encontraram para integrar o território nacional, para levar pessoas e deixar pessoas, e também para escoar as mercadorias e também para embarcar as mercadorias, para venda e compra, certo? Então, a partir disso, quando a linha férrea passou pelo Baixio, que construiu-se a estação, houve um grande crescimento, certo? Na nossa cidade, porque até então era muito pobre, certo? Não tinha muitas coisas, não tinha muita fonte de renda, era mais da agricultura e as chuvas, como vocês sabem, tem ano que tem mais chuva e tem ano que tem menos chuvas, não é verdade? Então, ficava complicado. Aí quando a linha do trem começou a passar, certo? As pessoas começaram a ter o comércio vendendo para os passageiros que passavam, que iam para as próximas cidades, levando encomenda, vendendo, certo? As pessoas iam lá, vendiam frutas, refeições. Do mesmo jeito, as pessoas vinham para consultar com um farmacêutico que tinha aqui no Baixio, muito famoso, o seu Parnaíba. Então, muitas pessoas vinham para aqui através da linha do trem para se consultar com ele, certo? Então, a partir disso, houve prosperidade em nosso município. Mas também depois, aos longos dos anos, foi também deixado a importância da linha férrea do lado por conta da BR-116, que é a estrada que passa próximo ao distrito de Jurema, certo? E também passa muito próximo ao Ipaumirim. Então, por isso, a nossa cidade parou de crescer um pouco mais e o desenvolvimento foi para o Ipaumirim por conta da BR, certo? Mas também, além da linha férrea, que ajudou no crescimento de nosso município, também teve o algodão, certo? Inclusive está no nosso hino, o ouro branco, o algodão, plantando no solo a semente, certo? Então, quando tinha aqui as plantações de algodão, tinha a usina de algodão, as pessoas vendiam bastante, certo? E tinham fontes de renda. E assim também nosso município cresceu. Ah, professor, o que foi que aconteceu? Que não tem mais, a gente não vê mais essa plantação. Então, chegou uma praga chamada besouro bicudo, certo? Que ele destrói as plantas do algodão, a fibra, e não dá para vender. E então esse besouro chegou aqui na nossa região, certo? E acabou com as plantações de algodão. E também o antigo prédio da usina de algodão pegou fogo, certo? Professor, e onde eram esses prédios da usina? Então, eram onde hoje é por detrás da atual prefeitura. Todas aquelas casas que a gente vê bem altas ali atrás, de trás da prefeitura e do fórum e da Câmara. Então, era naquela rua a usina de algodão, certo? Então, é mais ou menos essa a história do nosso município. Ele foi emancipado em 15 de setembro de 1956, certo? Teve como um dos seus primeiros prefeitos seu Zusa, certo? E de lá para cá tiveram vários prefeitos, mas a única prefeita, certo, foi Glória Isabel. Todos os outros prefeitos foram homens. Certo? Aliás, não, perdão, errei. As únicas prefeitas foram Glória Isabel e Laura Lustosa, certo? Todos os outros prefeitos foram homens. Podemos citar aqui seu Everso, certo? Também podemos citar Armando Quaresma, Zé Humberto, que foi prefeito. Antes dessa vez que ele está sendo prefeito, ele já havia sido prefeito do Baixio. Também podemos citar Newton Alencar, entre outros prefeitos que houveram no nosso município, certo? Que buscaram desenvolvimento para a nossa região, para a nossa cidade.
E ainda falando do nosso cenário político, certo? A nossa Câmara de Vereadores hoje é composta por 9 vereadores no Legislativo, certo? Então, ainda bem que teve mais representação feminina no Legislativo, certo? Tivemos várias vereadoras, inclusive o auditório da Câmara chama-se Zeferina, que era uma vereadora, certo? Bem do início, quando o Baixio tornou-se a ser cidade. Então, o nome do auditório. Entre outros, também podemos citar outras vereadoras como Lila, certo? Lila, ela já faleceu, acho que vocês não conheceram, vocês são bem novos, mas foi uma grande vereadora e uma grande profissional de saúde do nosso município, que se dedicou bastante, certo? Então, nós não poderíamos deixar de falar nela. Mas nós também temos outras vereadoras mulheres, que, por exemplo, nós temos Maria, do distrito de Jurema, temos a irmã Coca, temos a Nelba, temos também Severina, certo? Então, temos toda uma representação feminina na Câmara de Vereadores, certo? Então, quem disser que política é coisa de homem, você diga que é mentira e que as mulheres devem sim se envolver com política, certo? E o atual presidente da Câmara, certo, de vereadores é o vereador Sérgio Maurílio. Então, é ele que organiza as reuniões dos vereadores, faz a mediação, certo? Assina os projetos de leis, faz certas solicitações e coloca as votações também lá para eles votarem, para o nosso município, para haver crescimento. E agora, deixando um pouco o lado político de lado, vamos conhecer um dos famosos baixienses, certo? Aqui gostaria de citar primeiro seu Chico da Rabeca, certo? Que é um grande musicista da nossa cidade. Seu Chico, um músico, certo? Ele toca muito bem. Se você andar pela rua Chico Pinto, certo? Você provavelmente vai vê-lo sentado na sua calçada tocando seus instrumentos musicais. Ou então pode escutar as suas melodias, porque às vezes ele toca dentro de casa, mas sempre muito animado, certo? Ele também fez um instrumento só dele, que é o violocano, certo? Se eu não me engano o nome é assim, que ele mesmo fez o seu violino só de cano, certo? Nós também, como eu citei, seu Parnaíba, que era um farmacêutico famoso. Nós também podemos citar o nosso diretor, que é um grande, certo, incentivador da educação do município. Inclusive, ano passado recebeu uma comenda em homenagem pelos esforços pela educação do nosso município. Também podemos citar Zósimo Farias, que é um grande incentivador da educação no nosso município, certo? Que ele hoje tem um Instituto de Educação de Ensino Técnico e Superior na nossa cidade. Também podemos citar Vicente Padeiro, que é muito conhecido na nossa região, que é uma das primeiras padarias que eu vi aqui no Baixio, que ainda está em funcionamento, é a dele, certo? Teve outras além da dele, certo? Mas uma das mais antigas que ainda está em funcionamento é a de seu Vicente Padeiro. Também podemos citar a professora Geralda, ainda no ramo da educação, certo? Que ela já está com Deus, mas se dedicou muito à educação no nosso município, certo? E enfim, tem várias outras pessoas aqui no Baixio que vocês devem falar. Professor, se eu poderia falar de outro comerciante, de outras pessoas, de outro tocador, de outros músicos, certo? Tem vários no nosso município, mas esses apenas para ilustrar um pouco, certo? Como o nosso município também tem pessoas que valem a pena ser lembradas, que não é que a gente às vezes pode menosprezar algo que é de nossa casa, que é de nossa cidade, para menosprezar apenas o que é de fora, certo? Mas nós também temos pessoas aqui para valorizar. E por valorizar, vamos falar em cultura, certo? Então, a cultura da nossa cidade, uma das mais famosas, certo? Foi o carnaval. O carnaval da nossa cidade já foi bem mais agitado, certo? Era famosíssimo na região, vinha gente de todos os locais para os carnavais aqui no Baixio, certo? Era muito famoso. Nós ainda também podemos citar que por muito tempo houve a encenação da Paixão de Cristo, certo? Através da direção do professor Leomair Alves, certo? Que hoje, assim, não tem mais como tinha tanto. Mas também do mesmo jeito podemos citar Igor Alencar, que também fez muito teatro na nossa cidade, vez ou outra ainda está fazendo, certo? E nós também temos o professor Cédio, que é professor também do Centro Educacional Piaget, só que no turno da tarde, que também tem a sua companhia de teatro, certo? A Companhia de Artes Fênix, que faz parte da nossa cultura baixiense. E também podemos citar o nosso São João, com duas grandes quadrilhas, a Ritmo Quente e a Forrocheira, que dão
espetáculos de beleza, certo? Levando o nome de Baixio para a região. Ainda também no ramo cultural, mas também religioso, certo? Nós temos a festa de São Francisco, comemorada no dia 4 de outubro, certo? E também outras partes religiosas durante o ano para a população católica. E ainda na população, certo? Nós temos também a Marcha dos Evangélicos, certo? No dia 11 de setembro, que está dentro das comemorações do município, certo? Então essas são as manifestações religiosas públicas que nós temos em nossa cidade. E ainda também na cultura nós temos a festa do município, que tem os artistas da terra, que tem sempre os festejos, fogos de artifício e tudo mais. E também temos o Natal de Luz, que ocorre anualmente na época do Natal, com várias apresentações, certo? Então, minhas crianças, esse foi mais ou menos a aula de hoje da nossa cidade, certo? Se eu poderia falar muito mais, com muito mais detalhes, mas a aula ia ficar muito extensa, certo? Vocês iam se perder nos detalhes, mas o mais importante eu falei para vocês, certo? Começou a partir do seu Liberalino de Carvalho, da fazenda dele, o que significa baixio. Falei sobre a linha férrea, falei sobre a importância da linha férrea, do algodão, da usina de algodão, de alguns baixienses famosos, não é mesmo? Conhecidos em toda a região, também da nossa cultura. Falei tudo isso, ok? Então, e como tarefa de casa de hoje, eu vou pedir um vídeo para vocês, mas esses vocês têm que estar de farda, certo? Então, vocês podem fazer um vídeo mostrando um local da cidade, certo? Não é para sair de casa. Por exemplo, você pode mostrar, apresentar. Olha, essa daqui é minha rua, certo? Eu moro aqui desde que nasci. Esta rua é bem legal, tem este nome, faz parte do município de Baixio, certo? Você pode mostrar, se tiver praça em frente à sua casa, você pode mostrar. Mas aí, se você não quiser fazer isso, falar da sua rua, você pode falar da cidade como um todo, certo? Ah, eu gosto do Baixio por isso e por isso. Minha cidade é bem legal por isso. Eu gosto de morar aqui, meus familiares moram aqui, certo? Mas se você ainda não quiser fazer isso, você pode fazer um poema, pode fazer um vídeo cantando o hino do município, certo? Você pode desenhar a bandeira, você pode colocar no Google, bandeira do Baixio Ceará. Aí você pode desenhar a bandeira, certo? E você pode fazer um vídeo de alguma maneira também mostrando o seu sítio. Você pode ir em frente à capela, certo? Ou então algum outro ponto famoso do sítio que você tem, que faz parte do nosso município, ok? Aí você pode inovar na atividade, certo? Pode ser poema, pode ser cantando o hino, pode ser uma crônica, pode ser você falando sobre o Baixio, certo? Ou falando de alguma coisa sobre o Baixio que você gosta, ok? E eu até, tá vendo como tem muitos detalhes? Lembrei agora sobre o esporte do nosso município, mas aí a gente deixa para uma outra aula, certo? Essa daqui já tem muitas informações para vocês. Então essa foi um pouco da história do nosso município, da aula de hoje, certo? Então tchau, e agora nós vamos para a nossa aula de português, certo?